e vem nos falar de alguém que Deus tomou para si. Deus tomou esse homem para si, Enoque. Então a Bíblia fala, irmãos, tem 2 Enoque na Bíblia. Então o filho de Caim, o primeiro Enoque que nasceu e colocou Caim, o nome desse filho colocou de Enoque. Só que esse filho de Caim, chamado Enoque, ele andou segundo os seus pensamentos, segundo o seu coração, e muitas coisas em que vinha à sua mente, de pessoas em sua época em que ele convivia, e assim ele viveu uma vida diferente desse Enoque que nós aqui lemos no capítulo 5, no versículo 21 até o 24. O sétimo depois de Adão, Enoque. Mas o que a Bíblia aqui fala o nome de muitos patriarcas aqui, mas destaca esse homem. Algo em que eu tenho que buscar para a minha vida, na palavra do Senhor, andar todos os dias da minha vida com Deus. Que você, todos os dias da tua vida, você possa andar com Deus, caminhar com Deus, deixar Deus dirigir os seus passos. Amém, queridos? Chegando, irmãos, aqui em Fortaleza, na época em que eu vim em 87 para cá, e quando chego aqui, eu tive conhecimento de muitas pessoas, então eu aprendi muitas coisas, eu caminhei com muitas pessoas, e que se Deus não tivesse um plano tão perfeito na minha vida, eu teria partido dessa terra muito antes, porque com quem eu caminhava eram pessoas que não tinham uma vida com Deus, não buscavam a Deus, não conheciam a Deus, não queriam saber de Deus. Mas Deus é tão maravilhoso, tão perfeito, em que Ele me direcionou à casa da irmã Terezinha na época. Da primeira vez que eu fui na casa dela para ali participar de uma oração, isso em 88, por aí, para 90, por aí. Então, eu já não estava aqui em Fortaleza, mas passei anos e anos, irmãos, e andei com muitas pessoas, em que até mesmo eu achava que eram amigos, e que ali eu compartilhava muitas coisas, e também aquelas pessoas comigo, mas não eram pessoas que iriam me direcionar no caminho certo, no caminho onde iria me levar à boa índole, que iria me levar a conhecer as coisas espirituais, as coisas de Deus. Mas com o passar do tempo, Deus foi trabalhando, Deus foi fazendo algo na minha vida até eu poder chegar à sua presença e poder conhecer e poder começar uma nova caminhada com Deus. Dias era difícil, outros dias mais fácil, mas comecei a caminhar com Deus. E aquelas amizades eu já não tinha mais, aquelas coisas em que muitas das vezes eu era conduzido, já foi ficando para trás. Então todos esses dias até eu chegar aqui, irmãos, foi de muitas lutas,
mas de muita fé e confiança que Deus estava comigo. Quando você anda com Deus, você tem a proteção de Deus. Quando você anda com Deus, você sabe que Ele vai te direcionar por onde tu tem que andar, passar. E muitas vezes o inimigo, ele prepara a cilada para ti, mas se tu anda com Deus, Deus vai te guardar. Amém. Amém, queridos? Amém. E a Bíblia aqui, irmãos, fala de Enoque, que esse homem, ele tinha 65 anos quando ele teve esse filho chamado Metusalém. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Metusalém e viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Então, meu irmão, minha irmã, quanto tempo você anda com Deus? No mundo em que nós estamos vivendo hoje, irmãos, de tantas coisas que é oferecido para todos os seres viventes, na televisão, no celular, de todos os lados você é bombardeado. E quantos anos já se faz que você aceitou a Cristo e que você não aceita, não concorda, não traz para a sua vida as coisas do mundo, e você está prosseguindo a cada dia confiante que Deus não vai te deixar se contaminar. A Bíblia diz que esse homem, 365 dias andando com Deus. Quando os outros viveram 900, esse filho dele que viveu mais do que ele, o dobro do que ele, mas a Bíblia destaca Enoque, que andou com Deus. Andando com Deus com coração puro. Andando com Deus com coração justo. Andando com Deus tem um coração perdoador. Andando com Deus se desvia do mal, do caminho das trevas. Daqueles que andam com Deus, a cada dia o amor de Deus está presente no seu coração. Assim é Enoque. Pensando nós, irmãos, na vida de alguém que anda com Deus, como é a atitude de alguém que anda com Deus? Eu trazendo isso para a minha vida e dizendo, meu Deus, o quanto eu preciso entender e buscar a estar todos os dias te pedindo a direção, para que eu não venha decepcionar o meu Deus, entristecer o Espírito Santo. Quantas pessoas, amado, que diz que é de Deus, que anda com Deus? Quantas pessoas que nós conhecemos, pessoas num patamar altíssimo, em que ela diz que anda com Deus, mas que entrou na política e aí esqueceu dos princípios. Mas essas pessoas dizem que andam com Deus, mas o exemplo, a atitude, irmãos, não condiz de alguém que anda com Deus. Então esse homem chamado Enoque, se nós pudéssemos ficar horas e horas falando de alguém que anda com Deus, nós poderíamos entender vários fatores tão importantes para a nossa vida, em que nós precisamos hoje refletir um pouquinho. Será que eu ando com Deus? O que eu fiz hoje condiz de alguém que anda com Deus? O que eu venho pensando, o que eu venho fazendo, como eu me comporto, como as pessoas me veem?
homem aqui, em um seu tempo, irmãos, ele se guardou de Deus olhar para aquele homem e ver a pureza que havia no coração de Enoque. Que com certeza eram tempos difíceis, que com certeza suas famílias também tinha muitos que ali talvez zombavam, mas esse homem se manteve firme com Deus. Com quem nós estamos andando? Quais são as tuas amizades? O tempo que tu passa com algumas pessoas, se elas também estão andando com Deus? As pessoas que você conversa pela internet, no Facebook, as pessoas que você segue, elas andam com Deus? Será que estamos andando corretamente, irmãos? E o salmista aqui no capítulo 1, irmãos, o salmista nos diz algo que talvez todos nós já conhecemos. No Salmo 1, do que o Senhor aqui diz: bem-aventurado, versículo 1 do Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então isso é alguém que anda com Deus, que procura se sair. Mas não tem um exemplo tão grande como o pastor Vicente, que ele dizia que quando chegava uma irmãzinha para contar uma coisa, ele dizia logo: vamos ler a palavra, irmão. Valeu o Salmo 119, que é bem pequenininho, né, irmão? E aí aquela irmã já saía de fininho. Mas o salmista aqui está dizendo que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. E quantas pessoas, irmãos, que vai pedir conselho de outras pessoas que não andam com Deus, e vai pedir a direção de outras pessoas que não têm comunhão com Deus, e elas se dão mal, irmãos, porque estão andando no caminho largo, no caminho da perversidade. Mas o texto nos traz, irmãos, que aquele que anda com Deus, ele procura andar com pessoas espirituais. E se eu ando com pessoas espirituais, eu também terei uma vida espiritual condizente àquela pessoa. Se você anda com uma pessoa que diz palavrão, logo você pode soltar uma palavra. Se você anda com pessoas que ela não tem muita intimidade com a palavra do Senhor, você vai perceber que ela vai te conduzir a querer ver outras coisas. Mas quando você está sendo direcionado por Deus, todo o percurso da tua caminhada, da minha caminhada, nós vamos ter vitória. O inimigo vai tentar te parar, te envergonhar, mas você é uma pessoa que segue cada passo que o Senhor Jesus te ensinou a dar. Amém, queridos? Então
Então, irmãos, você me vê aqui hoje, você pensa que para mim chegar até aqui, lá atrás, irmãos, eu penei, irmãos. Quando eu era um bebê espiritual, eu sofri, irmão. Porque na época as pessoas que eram mais espertas, que elas estavam mais além, elas tentavam de todas as formas me conduzir em uma direção que eu não iria chegar aonde eu cheguei. E eu não esqueço nunca, irmão, que aquele homem que Deus o levou, o pastor Bessé, ele ficava em uma distância e eu olhava, irmão. Se ele visse alguém conversando comigo assim, ele começava, chegava ali de mansinho, chegava de fininho ali e tal, e ele, me traz aí, porque ele já conhecia aquela pessoa, ele já conhecia aquele irmão, aquela irmã. Então, irmãos, ali eu comecei a perceber que ele andava com Deus. E eu creio que você também percebeu isso. E quando Deus o levou, nós temos a direção de Deus através da pastora, do pastor Léo. E que Deus nos ensina através deles, para nós ir num caminho bom, num caminho reto. Procurando a cada dia aprender. Porque nós andando assim, irmão, com Deus, nós vamos chegar no céu. Nós não vamos se desviar. Nós não vamos ser levados por qualquer conversa, por qualquer doutrina. Mas nós vamos seguir nossa viagem na certeza que tudo vai dar certo. Amém, queridos? Então, saiba que você foi chamado para isso, para andar com Deus. Quem anda com Deus é separado. Você foi separado. Assim como José foi separado, irmão, da sua família. Tem pessoas aqui que talvez não tenha muitas pessoas crentes na família, mas Deus separou você. Te chamou, te escolheu para andar com Ele, para ensinar tudo aquilo que Ele mandou você ensinar, através do exemplo, do seu exemplo, da sua fé em Deus. E pessoas que te procuram para orar, porque elas sabem que você é uma pessoa que tem comunhão com Deus. Pessoas que andam com Deus, ela tem comunhão, ela tem algo verdadeiro dentro dela, da parte de Deus, que pode trazer, irmãos, vida em outras pessoas que estão sem vida, pessoas que estão andando, pessoas que estão até de pé, mas elas não têm vida, porque a presença do Espírito Santo não está ali. Mas você, Deus conhece o teu coração, e Deus faz através de você obras nessa terra, irmão, para levantar pessoas. Assim era Enoque, irmão. O que diferenciava dele andar com Deus, porque ele queria estar perto de Deus. Quando você gosta daquela pessoa, você gosta de estar perto, você gosta de ouvir o que ela fala. Então, se nós andamos com Deus, nós temos que gostar, nós temos que amar, nós temos que se apaixonar, nós temos que se dedicar ao máximo para todos os dias ouvir a voz do Senhor. Então, como o pastor pregou sobre Adão, irmão, então Adão chegou um momento em que já foi complicado para ele, porque ele desobedeceu a Deus. Mas esse homem que veio
depois dele. Esse homem, ele passou a ter intimidade com Deus. Essa é a palavra, irmão. Se nós andamos com Deus, que nós tenhamos intimidade com o nosso Deus, de falar abertamente com Ele e dizer para Ele o que você está passando, o que você está enfrentando, o que você quer fazer para Ele, Ele poder contar com você, Ele poder dizer que Ele é nosso amigo. E se Ele é nosso amigo, irmão, Ele confia, Ele fala as suas palavras, Ele direciona, revelando a sua palavra, para que a gente possa saber que Ele é nosso amigo, assim como Ele foi de Abraão. E todos aqueles que andaram com Deus, como Abraão, Jacó, Isaac, esses homens andaram com Deus, mas eles não foram transladados, arrebatados. Mas Deus viu nesse homem algo em que Ele quis o levar ainda tão novo para si. Assim, minha irmã, meu irmão, Deus está falando conosco hoje. Se nós queremos andar com Ele, se nós queremos realmente renunciar a muitas coisas, porque você e eu, nós renunciamos coisas lá atrás, mas ainda tem coisa que o Senhor quer que eu venha renunciar. Tem coisa que nós ouvimos todos os dias nas pregações, nos cultos, irmão, e a gente ainda não renunciou. Mas para andar com Deus é necessário renunciar a algumas coisas, para que Deus possa fazer a sua obra perfeita na vida de outras pessoas, através da minha vida e da tua vida. Amém, queridos? Que Deus possa nos fazer entender. Salmo 16, 8. Olha que a palavra do Senhor diz: o Senhor tem sempre, o Senhor tem sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, eu não serei abalado. Se nós estamos andando com Ele, irmão, o salmista aqui está dizendo: se eu tenho Ele à minha direita, todos os dias eu tenho a sua presença, eu não serei abalado. E muitas vezes nós nos abalamos, irmão, e mesmo nós dizemos: não, eu estou com Deus, eu ando com Deus, eu ando com o Espírito Santo, o Espírito Santo está me conduzindo. Mas tem hora que a gente é abalado, irmão. Mas o salmista aqui está dizendo: o Senhor tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Que possamos realmente saber que Ele está conosco. Em Gênesis 48, irmão, também uma palavra de quem anda com Deus: a confiança, a certeza de que Deus sempre vai estar nos dando o escape, a direção para vencermos as lutas. Gênesis capítulo 48, versículo 15.
Aqui Jacó abençoando seus filhos. E diz assim a palavra do Senhor: e abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão, Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida. Até quando, irmão? Até esse dia. Até esse dia, o Senhor tem te sustentado. Assim como o Senhor foi com José durante todo aquele percurso de sua vida. E aqui seu pai Jacó está dizendo, e abençoou dizendo: Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. É beleza. Então sabe que você não está sozinho. Ainda que o inimigo ande ao nosso redor, irmão, mas ele olha e ele vê que tem um Deus Todo-Poderoso nos cercando, nos guardando, nos dando livramento, nos dando certeza, irmão, assim como o salmista fala no Salmo 23:4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque eu sei que tu estás comigo. Amém. Deus está contigo, meu irmão. Deus está conosco. Amém. Diante desse mundo tão cruel, das coisas que estão acontecendo, Deus está conosco. Amém. Que possamos confiar nele. Quem anda com Deus não faz sua própria vontade, sim a de Deus. Ele era íntegro, ele era justo. Enoque. E por isso Deus o quis tomar para si. Aquele que anda com Deus vive o temor de Deus, obedece os mandamentos, seus princípios. Assim também foi outro homem também da mesma linhagem, irmãos. Noé. Noé foi um homem justo. Deus viu aquele homem diante de todos da sua época. Deus viu como estava a transgressão, como estava o pecado. E Deus olha para Noé e viu nele como um homem justo e como um homem reto. E assim Deus fez com que fosse salvo ele e a sua família e todos aqueles animais. Senão não estaremos nós aqui hoje. Então o plano de Deus, o propósito, desde o princípio, Deus poderia sempre estar querendo andar só com os anjos, mas Deus criou o homem para andar com o homem, para andar com você e comigo, irmão. Deus te salvou, me salvou, não foi para simplesmente vocês se virem aí, vocês vivam a vida de vocês aí. Não, Ele nos salvou e quer andar conosco todos os dias. Amém. Até a consumação do céu. Até tudo se cumprir, até chegar o chamado para mim e para você. Deus quer andar lado a lado conosco. E quando ele, como ele sabe que tem um perigo, ele diz: eu vou adiante. Eu vou adiante de vós, para endireitar, porque os caminhos estão tortuosos. Ele diz: eu vou adiante de vós, para endireitar os caminhos tortuosos, quebrar as portas de bronze e despedaçar as de ferro, os ferros de ferro. É assim que ele faz, o nosso Deus. Ele tem o prazer em cuidar da nossa vida, da nossa família. E aqui no texto, no versículo 24, eu quero só frisar aqui, no versículo 24,
no capítulo 5 de Gênesis, diz que andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Salmo 49. Veja o que a palavra do Senhor diz, Salmo 49, 15. Salmo 49, 15 diz: mas Deus remirá minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. Então, saiba que se nós andamos com Deus, Deus faz isso na nossa vida. Deus remirá minha alma do poder da morte. Então nós não tínhamos chance alguma, irmão, se Jesus não tivesse morrido naquela cruz, pagado um alto preço. Naquela morte, naquela cruz, ali o velho homem morreu com Cristo. E nós temos uma nova vida. Eu e você já não vivemos nós mesmos, mas é Cristo vivendo em nós. A vida que nós vivemos agora, irmão, nós vivemos para servir, para adorar, para agradar o coração do nosso Deus. Assim, o Senhor, Ele fala na sua palavra, também aqui no Salmo 73, irmão, também tem uma palavra, no Salmo 73, 24, Salmo 73, 24, olha aqui, que diz a palavra do Senhor: tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. Então todo dia Ele nos dá conselho, Ele nos prepara para que um dia possamos estar pronto para estar na glória com Ele. Então o salmista aqui está dizendo: tu me guias com o teu conselho e depois me recebe na glória. Amém, queridos? É Ele quem faz isso, irmão. Quem anda com Deus vive pela fé e agrada o coração de Deus. Além desse homem ser justo e ser íntegro, ele tinha fé, ele acreditava no Deus vivo, no Deus Criador. E se esse homem lá no princípio, ele vai aparecer novamente, irmão, no Novo Testamento, é porque Deus quis registrar o nome dele na lista dos heróis da fé. Então aqui em Hebreus capítulo 11, quero só que você possa ver comigo o caminho de quem percorre a sua vida toda com Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 5 diz: pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a quem, irmãos? Agradado a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 5. Então esse homem, ele agradou a Deus durante os 365 dias. E tudo isso ele viveu em seu tempo pela fé. A Bíblia aqui registra como um dos heróis da fé.
de acreditar em Deus, de alguém que falou para ele desse Deus, de alguém que mencionou a ação do Deus Criador dos céus e da terra, e que ele poderia dar uma vida perfeita. E ele confiou. A Bíblia que está dizendo, pela fé, Enoque foi levado ao céu, foi transladado. Deus o tomou. Que Deus venha achar fé em nós. Que Deus possa olhar para nós e dizer: essa minha filha que anda comigo, ela vive pela fé. Porque se não há fé, irmão, não há como agradar a Deus. Se nós não tivermos fé e dizemos que anda com Deus, irmão, mas a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então é necessário que eu e você ande com Deus, mas tenha fé. E talvez você está aí numa luta e dizendo: será que vai dar certo? Tenha fé que vai dar certo. Porque você anda com quem é o dono de tudo, que tem a saúde para te dar, para me dar, que tem a paz para nos dar, que tem a força para nos dar, que tem a alegria para nos dar, que tem a unção para nos dar. Esse Deus que você anda com Ele. Amém, queridos? Só que para quem anda com Deus, Deus pede alguma coisa. O que foi que Deus te pediu hoje? Para esses homens que andaram com Deus, se você ler a Bíblia, você vê Deus pedindo algo a eles. Diz aí: Deus não tem pedido muita coisa para mim, não. Eu que tenho pedido muito, eu só venho à igreja para pedir. Eu levo o tempo todo a pedir. Mas será que Deus pede alguma coisa? Para esses grandes homens que passaram toda a história, Deus pedia alguma coisa para eles. Então Deus pede algo para ti hoje, para mim nessa noite. Nós que estamos cientes que andamos com Deus. E aqui está no livro de Miqueias, uma exigência de Deus. Bem fácil de encontrar, Miqueias. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Capítulo 6 de Miqueias, versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, que pratica a justiça, e andes a misericórdia, e andes humildemente com teu Deus. Que venhamos praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o nosso Deus, transmitindo o seu amor, o seu perdão, transmitindo tudo de bom para as pessoas. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Ele te declarou ao homem o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratica a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus.
Então, se o Senhor exige, irmãos, então todos os dias da minha vida eu tenho que me esforçar mais e mais, buscar mais e mais de Deus. Me ensina, Senhor. Então Jesus chama aqueles 12 homens, e Jesus instruiu eles em todo o seu ministério. Só que tinha aqueles que eram tão próximos, que andavam com Jesus, o próprio João, irmãos, que ele inclinava a cabeça no peito de Jesus. Está ali andando todos os dias, não tinha cansaço. Jesus chamava para ir para o outro lado do mar, eles iam. Jesus chamava para voltar. Jesus chamava para ir ao monte para orar, e eles iam. Então, andar com Deus, irmãos, para nós é fácil, porque tem 3 cultos. Mas se Ele pedisse para todos os dias, irmãos, nós estar aqui. Se Deus exigisse de nós, irmãos, que fosse 24 horas direto trabalhando no ministério. Então a Bíblia diz que o Filho de Deus, o Filho do homem, não tinha nem onde reclinar a cabeça. Então Jesus estava ali trabalhando para agradar o Pai. E aqueles que o seguiam, aqueles que estavam com Ele, andando com Ele, tinha que ir, tinha que entrar em muitos lugares, tinha que enfrentar muitos que eram contra. Para você andar com Deus, você vai enfrentar muitos que é do contra, muitos que querem ver o seu fim, muitos que não querem que você seja uma mulher de Deus, um homem de Deus. Vai tentar te parar de qualquer maneira, mas você não vai parar, porque você serve um Deus que tem um domínio sobre todos, o principado e potestade. Se Deus que está aqui, irmão, conosco. Hebreus capítulo 10, irmão, quero aqui finalizar esse versículo. Livro de Hebreus capítulo 10, no versículo 22. Hebreus 10, 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é o que, irmão? Ele é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos ademoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Também esse é o dever de quem anda com Deus, que possamos estarmos a cada dia vivendo esse amor de uns para com os outros, considerando-nos uns aos outros para estimularmos o amor e as boas obras. Então é isso que eu preciso me voltar, irmão, e saber que o Senhor quer andar comigo, mas Ele me deu uma ordem e eu não estou obedecendo, assim como Adão lá no princípio. Então as obras para ser feitas, irmão, tem que ser com aqueles que andam com Deus. As obras do Senhor tem que ser feitas e confiado a quem anda com Deus. Jesus confiou àqueles que andavam com eles para dar
seguimento. Então todos eles tiveram uma promessa cumprida na vida deles, menos Judas, que se focou, que traiu Jesus. Mas todos os outros chegaram até o dia de Pentecostes, onde ali foram cheios do Espírito Santo, e se cumpriu a promessa de quem é fiel, o próprio Deus, que andava com eles. E foi pregado o Evangelho, irmão, toda criatura chegou até nós. Que hoje eu e você que andamos com Deus, que venhamos lembrar que tem uma missão para mim e para você: amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, se alegrar com a alegria do outro, de trazer a dor para si, e saber que nos dias que nós estamos vivendo, irmão, é necessário nós nos motivarmos mais e mais no amor de Deus, para que a gente possa nos manter firme na fé. Amém, queridos? E se Enoque foi levado para Deus, nós também seremos levados no nosso tempo para Deus. Jesus vem nos buscar, querido. Se mantenha na fé. Amém, irmãos? Então ande com Deus e confie nele. Amém? Pai, obrigado, Senhor, porque nós sabemos, Senhor, que essa caminhada, Pai, tem dia que estamos tão cansados, Pai, mas o Senhor nos levanta, nos sustenta e nos dá força. Muitos vieram hoje aqui, Senhor, pela misericórdia. Eles vieram porque o compromisso deles, Senhor, é contigo, é com o Espírito Santo. Cada um de nós, Senhor, sabemos que aqui, Senhor, nós encontramos refúgio e fortaleza em Ti. Todos que vieram, Pai, eu creio que o Senhor está ministrando a cura, Pai. O Senhor está trazendo um renovo, Pai. Está trazendo, meu Deus, força para continuarmos andando contigo, Pai. Nos abençoa, Pai. Nos perdoa. Nos dá capacidade, Pai, para continuarmos lendo Tua palavra. Nos motiva a cada dia, nos levanta a cada dia, para que nós venhamos, Senhor, se alimentar da Tua palavra, para sermos espirituais como o Senhor também é Espírito, Pai. Que o Senhor conduza o Teu povo, que o Senhor abençoe nossos pastores e nossa igreja, e que outras igrejas também sejam tocadas, Pai. Que muitos pastores, muitos servos de Deus sejam tocados neste dia, que muitos sejam curados, Pai, daqueles que estão enfermos, que o Senhor possa trazer a cura neste dia, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Tem algum aviso, amados? Segure na sua mão a sua oferta, o dízimo que você veio adorar o Senhor. Então, saiba que o Senhor tem feito grandes coisas, irmãos, através da tua oração, da minha oração. Pessoas estão se levantando, pessoas estão saindo dos leitos, pessoas estão sendo curadas. Saiba que o Senhor tem lhe usado para orar e para abençoar outras pessoas. Então segure na sua mão sua oferta, o dízimo que você veio para glorificar o nome santo do Senhor. Pai, aqui estamos, Senhor. Momento do ofertório, momento, ó Deus, onde a igreja, Senhor, está em pé, onde a igreja, Senhor, obedece, onde a igreja crê, onde a igreja vive, Senhor, esse momento, porque tem
andado com Deus que é provedor, um Deus que é abençoador, um Deus que traz, meu Deus, para cada um que confia, acredita e vive a fé, Pai. Que assim o Senhor possa, meu Deus, estar vendo o coração desta mulher, deste homem, que está ofertando, que está devolvendo os dízimos, que está, meu Deus, crendo que está sendo consagrado no altar de Deus. Tudo está sendo registrado no reino do Espírito, Pai. A obediência de quem é fiel a Deus. Senhor, dê saúde ao teu povo, prospere o teu povo, nunca venha faltar, Senhor, o pão de cada dia, como assim diz a tua palavra: o justo não será desamparado, nem a sua descendência mendigará o pão. Assim eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, abençoa os dias minhas ofertas. Amém e amém. Vamos orar pela Manu, né? A Manu vai fazer um implante, tirar os dentes de leite, colocar. Aí Deus vai abençoar a vida dela, né? Tudo que o Senhor está provendo na vida da Manu, o Senhor é com ela. Pai, nós oramos, Senhor, que o Senhor possa usar os médicos, Senhor, aquele cirurgião, aquele que vai estar ali à frente, Pai, cada um que o Senhor já preparou, meu Deus, que tudo venha correr conforme a tua vontade, Pai. Que ela venha, meu Deus, ter, Senhor, tudo aquilo que ela colocou diante do Senhor. Ela planejou, ela orou, ela confiou, e vai chegar a hora, Pai, que o Senhor possa abençoar, meu Deus. Que ela venha receber, Senhor, tudo isso pela graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pai, leva-nos de volta para casa. Livra-nos de todo mal, de todo perigo, Senhor, qualquer cilada do inimigo que caia por terra. Que cada um possa retornar em paz como veio em paz, em nome de Jesus. Amém e amém.